luz em nossas mãos? Abre aspas. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com aparências exteriores. Fecha aspas, está em Lucas, capítulo 17, versículo 20. A Terra de hoje reúne povos de vanguarda na esfera da inteligência. Cidades enormes são usadas à feição de ninhos gigantescos de cimento e aço por agrupamentos de milhões de pessoas. A energia elétrica assegura a circulação da força necessária à manutenção do trabalho e do conforto doméstico. A ciência garante a higiene. O automóvel ganha tempo e encurta distâncias. A imprensa e a radiotelevisão interligam milhares de criaturas num só instante, na mesma faixa de pensamento. A escola abrilhanta o cérebro. A técnica orienta a indústria. Os institutos sociais patrocinam os assuntos de previdência e segurança. O comércio, sabiamente dirigido, atende ao consumo com precisão. Entretanto, estaremos diante da civilização impecável? À frente desses empórios resplendentes de cultura e progresso material, recordemos a palavra dos instrutores de Allan Kardec nas bases da codificação do Espiritismo. Perguntado a eles por que indícios se pode reconhecer uma civilização completa, através da questão número 793 do Livro dos Espíritos, deles recolheu a seguinte resposta: reconhece-la-eis pelo desenvolvimento moral. Credes que estáis muito adiantados, porque tendes feito grandes descobertas e obtido maravilhosas invenções, porque vos alojais e vestes melhor do que os selvagens. Todavia, não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados, senão quando de vossa sociedade houverdes banido os vícios que a desonram e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. Até então, sereis apenas povos esclarecidos, que hão percorrido a primeira fase da civilização. Espíritas irmãos, rememoremos a advertência do Cristo, quando nos afirma que o reino de Deus não vem até nós com aparências exteriores. Para edificá-lo, não nos esqueçamos de que a doutrina espírita é luz em nossas mãos. Reflitamos nisso. Essa lição de Emmanuel nos traz uma reflexão a respeito da moralidade, da sabedoria, da inteligência, das conquistas e das derrotas das humanidades ao longo dos anos. Há 40 mil anos atrás, o homem começou a adquirir a razão. Começou a entender quem era ele e começou de fato a atuar sobre o meio ambiente no qual ele estava interagindo. E chegamos aqui em 2021. Estamos caminhando. Hoje o homem já está chegando em Marte, através do seu progresso, da sua inteligência, da sua capacidade. Edificamos cidades, encurtamos as distâncias, levantamos edifícios, arranha-céus, mudamos as trajetórias dos rios, canalizamos os rios. Porém, qual o resultado de toda essa conquista? Maravilhosa, logicamente. Hoje nossas cidades são mais seguras ou mais inseguras do que no passado? São mais limpas ou mais sujas? Temos mais prazer em viver nas cidades ou menos prazer? A vida era melhor no passado ou é melhor hoje? As questões estão aí. As respostas são individuais. Cada um tem a sua. Mas as conquistas são reais, elas estão aí
e não há como negá-las. No campo da moralidade, qual foi a conquista que o homem adquiriu nesse decorrer da época de Jesus para cá? Não vamos nem falar antes. O homem hoje mata menos do que ele matava há 100 anos atrás, ou ele mata mais? Moralmente, ele é melhor ou ele é pior do que ele era há 2000 anos atrás? Ele é mais caridoso? Moralmente, como estamos? Porque de nada vale a inteligência, a capacidade, o poderio tecnológico, financeiro, se no lado moral o homem não se atualizar, não se elevar, não vai valer de nada. Por um exemplo, o nazismo. O nazismo teve ali um poderio militar e moralmente um fracasso retumbante. Assim como todas as outras situações de guerra, de imposição, porque a guerra simplesmente é o lado moral ignorado. É a vontade de sobrepor sobre o outro a sua vontade, o seu desejo de dominação. Guerra é isso, dominação. Não importa o motivo. É simplesmente um grande erro, onde todos perdem. Na guerra, todos perdem, ninguém ganha nada. Moralmente, como estamos hoje em 2021? Estamos bem? Estamos tranquilos? A espiritualidade superior olha para o planeta Terra e vê o quê? O que a espiritualidade superior enxerga no homem de 2021 com relação à moralidade, aos preceitos e códigos cristãos? Como que a espiritualidade vê? A espiritualidade que habita Júpiter, o planeta mais elevado do nosso sistema solar, como que eles olham os terráqueos, os terrícolas, como eles dizem? Qual que é a opinião deles sobre nós? Muitas das comunidades extraterrestres chamam o planeta Terra de planeta das sombras. É assim que somos conhecidos por muitas humanidades fora do planeta Terra. O planeta de sombras. Essa é a construção do homem para ele mesmo. Porque somos observados pelas humanidades vizinhas. Somos acompanhados pelas humanidades vizinhas. Não estamos sós, nunca estaremos sós. Mas o nosso lado moral ainda está muito atrasado. Essa é a realidade. E não precisa ser nenhum expert, nenhum estudioso, nenhum gênio para identificar isso. Mães torturando filhos, pais estuprando filhas. Essa é a moralidade do homem. Nações atacando nações. O homem sem limites, onde o interesse é só material, conquista, porque você precisa ser o que você tem. Você não precisa ser o que você é. Você precisa ser o que você tem. O que você tem define o que você é. Significa dizer que se você tem muito, você é um vencedor. Se você não tem nada, você é um derrotado. Você é um perdedor. Parabéns para você. Sua vida não vale nada. Essa é a moralidade do homem, que vende a imagem, porque aquilo para ele é o mais importante. E cada vez ele abre um abismo maior dos preceitos de Jesus com relação ao seu dia a dia, à sua rotina. O que é uma civilização completa? A equipe do Espírito de Verdade nos diz: viveis como selvagens ainda. Então não pode dizer que a sua civilização é completa. Na verdade, está muito longe disso. Vivemos como selvagens, apesar de tudo que nos rodeia. Todo o conforto, toda a tecnologia que nos rodeia. Essa é a realidade. Um exemplo simples. Trânsito.
veículo. Um veículo é altamente evoluído em termos tecnológicos, airbag, freio ABS, Bluetooth, conforto, banco de... Uma tecnologia incrível, investida naquele equipamento, naquele automóvel. Mas ele é dirigido por um ser humano, que moralmente ainda é atrasado. E ele pega o seu carro e ele dirige acima da velocidade, ele atropela, ele mata, ele colide, ele causa acidentes, ele avança sobre o outro por motivos mínimos, sem nenhuma justificativa, ele dirige alcoolizado. Essa é a realidade. É um primata dirigindo um veículo. Torna-se uma arma. É um ser das cavernas que dirige uma arma. Isso acontece em todos os locais. No Brasil, na China, nos Estados Unidos, na Austrália. Em alguns locais menos, em outros mais. Mas acontece em todos. Porque o ser humano, no geral, na sua população, na sua civilização, não avançou moralmente. É atrasado, é retrógrada, é repetente nas séries morais. No passado, as escolas tinham educação moral e cívica. Hoje não existe mais. Porque o homem acha que isso não é importante. Isso não é importante. Importante são outras coisas para o homem moderno. Isso fica de lado. Porém, ao desencarnar, ele não leva nada, a não ser aquilo que ele construiu dentro dele. E a espiritualidade nos diz aqui, com muita clareza, pelo desenvolvimento moral é que se reconhece uma civilização completa. Não é pelo seu avanço tecnológico. Pouco importa chegar em Marte, colonizar a Lua. Isso não interessa. Interessa é erradicar a pobreza, a ignorância, erradicar a maldade, o feminicídio, o homicídio, a matança, as guerras, erradicar as armas nucleares. Não é porque a gente se veste melhor que a gente deixa de ser selvagem. Não é porque o homem, a mulher está dirigindo um carro super tecnologicamente avançado, um carro caríssimo, sonho de desejo de milhares de pessoas, que esse ser não seja um selvagem. Não é porque nós ocupamos cargos altos em empresas, em instituições, que nós deixamos de ser selvagens. O selvagem está dentro de nós. Cabe a nós mudarmos esse patamar de selvageria para civilidade. Estamos muito atrasados ainda. Conquistamos coisas maravilhosas, mas no campo moral não fizemos conquistas substanciais, não fizemos conquistas nas quais podemos nos vangloriar de termos avançado espiritualmente e moralmente. Infelizmente, o retrato ainda é muito triste. Por isso, o êxodo está em ação. Infelizmente, a população terá que sofrer, terá que recomeçar em novos corpos, em novos orbes, novas histórias, para que moralmente deixem de ser selvagens e cresçam para o céu, para a luz, para o alto, porque é lá onde Deus, a espiritualidade, Jesus e os irmãos que já avançaram nos aguardam. É lá que nós precisamos estar. Mas para isso precisamos trabalhar e merecer. Trabalho moral é fundamental. Sem isso, é como se você quisesse correr com uma perna só. Não vai dar certo, você não vai conseguir. Moralmente, estamos ainda em débito com a espiritualidade
e com os nossos irmãos de universo. Por isso, precisamos refletir. Materialidade, espiritualidade, inteligência e moralidade. É uma moeda de dois lados. Precisamos trabalhar junto, um lado e o outro lado. Na sequência continuamos. Muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.